Qual é a distância que você está de um novo nível de provisão da parte de Deus? Qual é a distância que hoje você se encontra de um novo nível de provisão da parte do Senhor para a sua vida? Você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar qual é a distância que você está nessa noite de um outro nível de provisão de Deus para a sua vida. Essa noite eu quero te convidar a entrar comigo nessa dimensão. Porque nós estamos entrando em tabernáculos, e tabernáculos fala de um lugar e de um momento onde nós celebrávamos uma provisão sobrenatural da parte do Senhor. Tudo começou no deserto, aonde a Bíblia diz que durante a noite tinha uma coluna de fogo, durante o dia tinha uma coluna de nuvem, e todos os dias pela manhã chovia pão do céu para aquele povo. Eu quero começar a noite de hoje dizendo, não importa onde você esteja, Deus tem um nível de provisão para a sua vida. Vou dizer de novo para você pegar essa palavra para a sua vida. Não importa onde quer que você esteja, Deus tem um outro nível de provisão para a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 21. Você que está servindo a mesa do Senhor nessa noite e puder pegar, toma o seu lugar. Tome um lugar, se você puder. Você que está espalhado aí pela igreja. Você que está em cima, que está nos halls. Queria que você entrasse e tomasse um lugar. Porque eu creio nessa noite que uma chave vai virar sobre a sua vida nessa noite. Você pode profetizar isso para quem está perto de você, falando, Deus vai virar uma chave na sua vida aqui hoje. Pode olhar pelo menos para 3 pessoas aí profetizar isso, Deus vai virar uma chave na sua vida aqui hoje. Deus vai virar uma chave. Fala com ele assim, vai doer. Fala com ele, vai doer, mas vai virar. Aleluia. Provérbios capítulo 30, verso 21. Eu quero falar das coisas que abalam a terra. 3 coisas fazem a terra tremer, e a 4ª coisa não pode ela suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 3 coisas que fazem a terra chacoalhar. E uma 4ª que a terra, quando acontece, ela não pode suportar. Um escravo que se torna rei. Um insensato ou um tolo que se torna farto. Uma mulher desprezada, uma mulher amargurada que por fim se casa. E uma escrava que toma o lugar da sua senhora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite apresentar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos nessa noite pedir algo especial, Jesus. O Senhor tira um retrato da nossa alma. Revela ela, Senhor. E coloca ela nas nossas mãos. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa desvendar os nossos corações. Tudo aquilo que nós precisamos, Espírito Santo, para viver uma virada nas nossas vidas. Tudo aquilo que é impeditivo do Senhor mesmo, ainda que o Senhor queira fazer, mas ainda é impeditivo na nossa alma, coisas que prendem a nossa vida, para viver coisas sobrenaturais no nível de provisão, Jesus. Nós cremos, Tua palavra diz, que se nós ouvirmos a Tua voz e Te obedecermos, nós comeríamos o melhor dessa terra. E essa verdade nós queremos nos apegar nessa noite, não no nível de comida, mas no nível de provisão em todas as áreas. Por isso, abre o nosso coração aqui. E esmiuça, Senhor, na Tua palavra, tudo que nós precisamos saber, para que um novo nível de provisão encontre as nossas casas e as nossas famílias. E eu sei que toda a honra disso não vai ser nossa, vai ser sua, e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te pedir mais uma vez, você que está espalhado, toma um lugar. Porque eu creio que Deus vai mexer com algumas estruturas aqui hoje. Eu quero dizer para você que eu te amo demais da conta. Te amo demais da conta.
E eu quero entrar em lugares aqui hoje, junto com você, que pode ser que você possa até ficar meio chateado. Mas não fica chateado comigo. Fica chateado com o Senhor. Na verdade, nem com o Senhor, né? Porque o Senhor está te mostrando coisas. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então, se for para ficar chateado, fica com você mesmo, que demorou muito tempo para ouvir o que vai ser falado aqui hoje. Mas usa disso para virar uma chave, para virar um comportamento na sua vida. Porque tem coisas que não acontecem. Porque nós mesmos somos o impeditivo para que isso aconteça. Na verdade, nada acontece na nossa vida enquanto nós nos tornamos o impeditivo para que isso aconteça. Não existe aqui, e eu quero te deixar isso claro, não existe uma intenção de Deus para te levar ou para te fazer viver níveis de escassez. A intenção de Deus sempre vai ser uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante para todas as áreas da sua vida. Você pode se perguntar, pastor, mas por que no meu casamento eu não estou vivendo isso? Por que no meu ministério eu não estou vivendo isso? Por que nas minhas finanças eu não estou vivendo isso? Porque nós nos tornamos o impeditivo para que isso aconteça. E eu quero te convidar nessa noite, porque a Bíblia vai falar sobre 4 coisas, ou 4 elementos. Ele fala do escravo que se torna um rei. Ele fala de um insensato, de um tolo que se torna farto. Ele cita uma mulher desprezada que se casa. E ele cita uma escrava que se torna senhora, dona, proprietária do lugar. Todas essas coisas têm algo em comum. Todos esses elementos têm algo em comum. E o padrão que liga todos esses personagens é um só. É uma dimensão aonde por fora existe uma posição, mas por dentro essa posição ainda não existe. Um tolo que se torna farto, um escravo que se torna rei. Do lado de fora as coisas estão acontecendo, mas do lado de dentro nada está acontecendo. Quando Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o que passa disso provém do maligno. Pode parecer para você que o sim, sim seja uma constatação ou uma validação, eu esqueci a palavra. Mas na verdade o sim, sim era um sim para dentro e um sim para fora, um não para dentro e um não para fora. Ele está dizendo que o seu sim tem que ser um sim interior e um sim exterior. Porque a gente sabe que muitas vezes você disse sim para alguém, mas lá dentro você estava querendo dizer não. E muitas vezes você disse não para alguém, mas lá dentro tinha um sim dentro de você. Jesus disse, quando isso acontece, ainda que você esteja fazendo boas ações, isso provém do maligno. Porque o sim e o sim tem que ser coeso, o não e o não tem que ser coeso. Porque todas as vezes que houver uma incongruência dentro de você, para o lado de fora, a terra vai estremecer. Então eu quero trazer esse nível hoje. Esse tema, quando a terra estremece. Eu queria que você soubesse que nunca mais a terra vai se estremecer por causa de você. A terra nunca mais vai se estremecer por sua causa. Porque Deus vai alinhar seu homem interior com o seu homem exterior aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Como que nós somos chamados por Deus? Qual é a linguagem que Deus nos chama? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas vem Jesus. E Jesus se levanta como mártir, como alguém que se põe numa posição substitutiva entre eu e o meu pecado. Jesus morre na cruz e ressuscita. E a partir de agora há um convite diferente entre eu e Deus, porque antes eu estava longe de Deus, mas agora por causa de Jesus eu estou próximo de Deus novamente. E quando Jesus nos lava, nos redime pelo pecado, há um convite de Deus. Um convite que foi um convite feito para o povo de Israel no livro de Êxodo, mas também um convite para a igreja no dia de hoje. O convite está em Apocalipse, capítulo 5, verso 10, que diz assim, tu o constituíste um reino de sacerdotes. Em outras traduções, tu o constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão por sobre a terra. O Senhor nos convidou, por causa do sacrifício de Cristo, para nos tornarmos uma nação, um povo, uma igreja de reis e sacerdotes. Amém? Estão calados. Deus te chamou
para governar em todas as dimensões da sua vida, como um rei e como um sacerdote. Pastor, por que não só como um rei e não só como um sacerdote? Porque como os dois? Porque os dois também têm um padrão que liga. Quando Deus diz como um rei, Deus estava falando de conquistas financeiras, conquistas materiais. Mas quando ele fala de sacerdócio, ele está falando de posições espirituais. Então ele diz, eu te constituí para viver uma vida de conquistas físicas e conquistas espirituais, reis e sacerdotes. Mas existe algo que liga esses dois. E é sobre exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o convite de Deus à nobreza. E talvez você pode me perguntar, pastor, mas o senhor vai falar hoje sobre nobreza? Claro. Porque a nobreza é algo tão espiritual quanto a oração que você faz. O convite de Deus para a nobreza não é te chamar para colocar em lugares ou em posições de títulos. Nobreza não tem nada a ver. Talvez você já viu filmes da Idade Média e está pensando que a nobreza é uma posição, um título que você recebe. Não tem nada a ver com isso. Nobreza é um traço de caráter. Ser nobre é um traço do caráter que é construído pela pessoa de Cristo nas nossas vidas. E quando nós não conseguimos construir um espírito de nobreza dentro de nós, nós vamos viver a perseguição da miséria. Eu quero contar uma história para vocês de como que o Brasil nasceu. Pastor, mas a gente já leu sobre essa história. Sim. O que vocês não sabem é algumas das entranhas dessas histórias que não são contadas nas escolas. Então, todo mundo sabe que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já eram os habitantes dessa terra. Lembram disso? Eles chegaram, os portugueses chegaram. E logo depois, tentaram colonizar, não conseguiram. Por isso daquela história de trocar ouro por espelhos. Tentaram forçar o índio a trabalhar. Até por isso que até hoje eles falam que índio é preguiçoso. Porque o índio não cedeu aos caprichos dos europeus. Os europeus foram para a Europa. E a gente sabe que os primeiros colonos do Brasil foram a pior estirpe de pessoas da Europa. Portugal mandou para cá os prisioneiros. A Europa inteira mandou pessoas para cá que não valia a pena. Para que eles pudessem entrar na nação, desbravar a nação, ter filhos com as índias. Por isso que o brasileiro não tem cara. Você vai no Japão, todo mundo de olhinho puxado. Mas o brasileiro, dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Um parece italiano, outro parece alemão, outro parece índio, outro parece japonês. O brasileiro não tem uma cara. Nós somos uma raça, nós somos orgulhosos da nação que nós temos. Glória a Deus pela nação, nós somos um celeiro de avivamento para as nações. Eu não estou aqui desmerecendo o Brasil, não, eu estou te contando uma história. De como que foi chegado até onde nós estamos hoje. Foram construídas as coisas, e em 1810, se eu não me engano, posso falhar aqui na data, foi implantados os primeiros missionários no Brasil. Os primeiros missionários que vieram dos Estados Unidos. A primeira igreja plantada foi uma presbiteriana, se eu não me engano, em Salvador. Como que essa igreja foi construída? Como foi pregado o evangelho? Talvez você não saiba. Mas a primeira igreja foi construída com recursos que vieram dos Estados Unidos para construir. Não só recursos para construir a igreja, mas para dar aporte financeiro para os membros da igreja. Para que houvesse uma sensibilização social. E a igreja nasceu não dando o melhor que ela tinha, mas recebendo o que as pessoas davam para ela. Nós somos acostumados como igreja. Desculpa, como eu disse para você, pode doer, mas é para te sarar. Nós estamos acostumados como igreja a nunca dar o nosso melhor, mas nós estamos acostumados a sempre exigir que a gente receba alguma coisa. Tem muita gente que vem na igreja para falar, eu vim aqui para assistir o culto. Tem gente que é capaz de chegar na igreja e ver que eu não estou aqui e ir embora. Porque não tem uma expectativa daquilo que o Senhor pode.
Porque a expectativa do Senhor dar é proporcional àquilo que eu entreguei para Ele durante a semana. Deus não vai te entregar nada que você não plantou na presença dEle durante a semana. E nós chegamos aqui com uma expectativa humana e miserável de querermos receber alguma coisa como mendigos espirituais. Bater a canequinha, me dá mais alguma coisa para eu viver mais uma semana. Porque se a palavra não falar comigo, o louvor não falar comigo, pode ser que eu desvio durante a semana. Então eu preciso de alguma coisa para eu sentir e ter mais força para a semana que vem. E nós vamos sendo tratados como alguém que precisa ter as suas necessidades básicas supridas por alguém que nos dê as coisas. O mesmo texto de Provérbios 30 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. É alguém que só busca receber. E quem só busca receber é porque não tem nada para dar. E quem não tem nada para dar está em estado de miserabilidade. É triste dizer isso para você, mas existem muitas pessoas que trabalham e não conseguem enxergar aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Não conseguem sonhar aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, porque estão sempre apagando o fogo das suas necessidades. Você sempre está trabalhando para pagar o cartão dia 20. Você sempre está ralando porque tem uma conta de luz atrasada. Você sempre está ali morrendo em horas extras para conseguir comprar uma calça nova para você. Você caminha muitos anos em Jesus, mas não consegue se mover por um propósito. E existe uma diferença poderosa, abissal entre se mover por necessidades e se mover por um propósito. Se mover por algo que acredita e se mover por algo que precisa. Eu não estou dizendo para você que você, em algum momento da sua vida, você não vai precisar se mover por necessidade. Claro que vai. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que vai chegar um momento que você vai ter suas contas pagas e você vai se mover por um propósito na sua casa, na sua família, nos seus sonhos e nos planos que Deus tem para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: os jovens terão. Quem tem necessidade não consegue ter visão. Quem está passando pela necessidade não consegue. E esse é um retrato da igreja. Porque nós estamos tão acostumados a sempre receber, que quando Deus diz: olha, eleva os olhos para o monte e saiba de onde virá o socorro, nós temos dificuldade em viver isso. Por isso que a gente sai de um culto como esse, totalmente cheio de Deus, mas quando a gente chega em casa, a gente começa a se esvaziar, porque o líquido, a unção que nós recebemos é para um propósito, não para uma necessidade. Se você pegar gasolina para colocar num carro e beber, você passa mal, mas se você pegar água que te faz bem e colocar no carro, o carro estraga. Porque existem coisas que você recebe para um fim específico. E tudo que você recebe de Deus não é para alimentar suas necessidades, mas para alimentar o seu propósito. Deus sempre está te dizendo: olha, existe algo maior para você. Romanos capítulo 4, verso 17, ele diz que Deus é o Deus que chama as coisas que não são, como se já existissem. Segura, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas Deus está te chamando e olhando para o seu propósito, dizendo: olha, eu já estou vendo o que vai acontecer na sua vida. E eu já estou te chamando por aquilo que eu já vejo. E se você não está vendo, é porque os seus olhos não estão aonde estão os meus. Os seus olhos estão nas suas necessidades. E nós como igreja precisamos aprender que o que faz levantar os nossos olhos é a nobreza. Porque o nobre não trabalha por necessidade, o nobre trabalha por uma causa. O nobre trabalha por aquilo que está por vir e não pelas necessidades do dia a dia. Ser nobre é olhar com amor para as pessoas. Ser nobre é sempre ter uma visão ligada ao futuro. Ser nobre é falar a verdade com as pessoas, ainda que isso te prejudique. Ser nobre é tratar todos com o mesmo respeito, sem distinção e sem preconceitos.
Isso é o dicionário que está dizendo. Isso é ser nobre. E essa é a chamada de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós não fomos chamados para andar em miséria, nós somos chamados para andar nesse lugar. Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se ouvirdes e me obedecerdes, comerão o melhor dessa terra. Fala para quem está do seu lado, Deus te chamou para viver o melhor sobre essa terra. O de melhor sobre todas as áreas da sua vida. Se nós não estamos vivendo, é porque estamos vivendo o opróbrio da miséria. E a miséria não é falta de dinheiro. Miséria é uma disfunção mental. É uma disfuncionalidade da mentalidade que Deus tem para você. É a mentalidade de um mendigo que usa dos seus recursos para somente se proteger. Alguém que é treinado simplesmente para suportar aquilo que já existe, que já tem. É aquele que toma decisões pautadas na necessidade. Você já viu aquelas pessoas de estado de rua que carregam um carrinho de supermercado? Vocês já viram? Quem já viu? Muitas vezes não é nem carrinho de supermercado, é aquele carrinho de escola agora, né? Melhorou. Mas existe a figura do mendigo que carrega as coisas no carrinho de supermercado. Tudo que ele tem na vida dele cabe dentro de um carrinho de supermercado. E ele foi doutrinado a aprender a proteger aquilo com a sua vida. E todas as decisões que ele toma é para suprir a necessidade básica dele. Pessoas que tomam decisões somente para suprir necessidades, não para alimentar um propósito maior. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que nunca mais você vai viver com os olhos na sua necessidade. Nessa noite, Deus vai virar uma chave sobre o seu coração e você vai começar a enxergar propósitos diferentes nos mesmos ambientes que você está vivendo hoje. Deus vai te levantar os olhos e te fazer enxergar coisas novas que você não estava vendo. Essa mentalidade gera um sentimento de impotência na gente. Eu nunca posso. Eu não sou, eu não consigo. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas nós fomos doutrinados pela religião para fazer isso. Nós fomos massacrados pela religião. Na verdade, existe uma religião dentro da religião que diz pra gente que quanto mais pobre e miserável nós formos, mais nós estamos agradando a Deus. Talvez eu possa te chocar, mas eu quero que você se lembre. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que passar aonde? Aonde? No fio da agulha. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fio da agulha. O que Jesus estava dizendo? Ele estava falando de finanças ou estava falando de coração? Só que nós aprendemos que quanto mais ricos nós formos, mais longe do céu nós estaríamos. Deus não tem problema com a riqueza. Deus não tem problema com prosperidade, irmãos. Deus tem problema com o amor que você dá a isso. Ou o nível de importância que você dá a isso. Quando você dá mais importância a isso, isso se torna o seu Deus, então agora nós temos um problema. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que dinheiro e recursos é uma ferramenta que vai revelar quem você verdadeiramente é. Dinheiro não transforma ninguém, ele só revela quem as pessoas são. Se você é um cara bom, Deus pode investir na sua vida. Mas se você não é, e chegar dinheiro, você vai perder de vista as prioridades do reino de Deus sobre a sua vida. Na verdade, tem pessoas que pregam isso. Eu já vi pessoas vivendo assim. São evangelistas do espírito da miséria. São pessoas que não sabem viver com o mínimo, mas sabem viver com menos do mínimo. Já viu gente assim? Não é com o mínimo, com menos do mínimo. E acham que estão agradando a Deus por isso. Fala para quem está do seu lado, a pobreza precisa de evangelistas. Pessoas que por causa da miséria que carrega, sabotam tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque a sua identidade não está naquilo que Deus disse.
A sua identidade está construída naquilo que ela conseguiu adquirir. Não está naquilo que Deus disse, não está naquilo que é, não está naquilo que é verdade. A identidade de um miserável está exatamente naquilo que ele já conseguiu conquistar. Então ele é aquilo que ele tem. Ele é o que ele tem. Isso é uma miséria. Porque você é muito mais do que aquilo que você tem. O que você tem não retrata quem você verdadeiramente é. Pessoas podem estar passando por momentos difíceis. Eu quero dizer para você, você pode estar passando por um momento difícil. E talvez não tenha nada. Mas isso não diz para você quem você é. Quem diz quem você é a palavra que você carrega de Deus sobre a sua vida. Existem pessoas que por causa da sua miséria, quando entram em relacionamentos e começam a se sentir amados, vai pegando. A pessoa é miserável, carrega um espírito de miséria dentro de si. E quando ela recebe amor de pessoas, e quando o miserável se sente amado, ele rapidamente dispersa esse relacionamento com medo das pessoas descobrirem quem verdadeiramente ele é. Ele diz, não, eu não posso receber isso, porque o dia que ele descobrir quem eu sou, ele vai deixar de me amar. Então é melhor me distanciar agora. Porque não conseguem receber mais do que estão acostumados. Pessoas miseráveis, quando começam... Vou melhorar isso hoje. Pessoas miseráveis, quando recebem dinheiro, perdem as prioridades de Deus de vista. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você já recebeu o dinheiro dessa marca, irmão? Uma pessoa miserável, quando recebe o dinheiro dessa marca, pode perder as prioridades de vista. Ele está acostumado com o mínimo, recebe mais, agora eu vou desfrutar. Vou fazer o que eu quero. Nada contra fazer o que você quer, mas não perca as prioridades que você tem de vista. Não perca as prioridades de Deus. O miserável sempre vai se escandalizar com a extravagância. Existe um texto na Bíblia que Jesus estava sentado e chegou uma mulher com um perfume que custava 300 dias de trabalho. E derramou sobre os pés de Jesus e lavou os cabelos, e lavou os pés com os cabelos. E logo um miserável disse, por que não pegamos esse perfume e vendemos e demos o dinheiro ao pobre? Jesus disse, porque quando pregar o evangelho, se lembrarão do que essa mulher fez aqui. Porque a extravagância revela a um nobre. A miséria sempre vai revelar o escândalo quando vê extravagâncias. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter medo da extravagância. Você pode, muitas vezes, pegar algumas coisas da sua vida e ser extravagantemente feliz, extravagantemente próspero, extravagantemente abençoado. Você pode viver a extravagância. A Bíblia diz que Deus tem uma boa medida, sacudida, recalcada e... O que é transbordar, se não extravasar o recipiente que aquilo é derramado? Mas existem pessoas que se escandalizam quando vê alguém fluindo, alguém voando, alguém sendo abençoado. Ele diz, sabe por quê? Porque todo miserável é invejoso. Todo miserável é invejoso, sabe por quê? Porque quando ele vê alguém recebendo, ele diz, está pegando uma parte do que deveria ser meu. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem quer ser muito abençoado aqui? Levanta a mão para mim. Se você quer ser muito abençoado, seja canal de bênção na vida de alguém. Porque você vai colher aquilo que você planta. A verdade é que se você tem desejos de ser rico, seja uma ferramenta de Deus na vida de uma pessoa para que ela prospere. Se alegre com a prosperidade do seu irmão. A Bíblia diz, é mais fácil encontrar alguém que chore no dia da sua tristeza do que alguém que se alegre no dia da sua alegria, porque a Bíblia vai mostrar pra gente que muitas pessoas que nos cercam estão debaixo do opróbrio da miséria. Se a Mônica está voando, está tomando o cliente que deveria ser meu. Fala para quem está do seu lado, cuidado com o espírito da miséria. Mas nessa noite eu não quero só falar da miséria, eu quero falar de nobreza.
Porque o contrário da miséria... Deixa eu te falar uma outra coisa. A palavra rei aqui, quando ele fala reis e sacerdote, a palavra aqui no hebraico é meler, que significa rei, que significa próspero, que significa abençoado na mente, na alma e no espírito. No corpo, na alma e no espírito. Um rei, ele precisa ser nobre no corpo, na alma e no espírito. Mas o contrário, quando você pega a palavra rei no hebraico e vira ela de cabeça para baixo, ou vira ela ao contrário, a palavra é kalem, que significa vergonha. O contrário da nobreza é a vergonha. Porque a miséria sempre vai trazer vergonha para você. Tem uma autora que chama Ruby Payne. Ela escreveu um livro sobre pobreza e riqueza. Mais uma vez, eu não quero te ofender. Mas ela fala sobre, e isso me impactou, isso fez eu mudar algumas coisas em mim, tá, irmãos? Eu não nasci pronto, não. Eu não estou pregando aqui porque eu estou pronto. Eu estou pregando aqui porque eu quero ser profético nessa noite. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu sou o suprassumo. Pelo contrário, essa palavra está batendo primeiro em mim para depois chegar em você. Mas ela fala a respeito de comida. Que a base de um miserável sempre vai ser quando ele vai comer a quantidade. Por isso ele chega na churrascaria, olha para um lado e para o outro e diz assim: hoje eu vou dar prejuízo. Mas alguém nobre não olha para a quantidade. Ele olha para a qualidade daquilo que está comendo. Nobreza nem sempre é ter muito, mas é ter alguma coisa com muita qualidade. Você já parou para pensar como que você se alimenta? Você já ouviu falar que o seu cérebro demora 15 minutos para mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo que você está saciado? Tem pessoas que com 15 minutos já está na sobremesa, irmão. Parece uma máquina. Porque o foco dele tá, e se acabar? Eu preciso comer mais. Porque se eu não comer agora, pode ser que o Adiel volta lá e pega aquele bife que está sobrando. O miserável também está pensando nas suas necessidades. Naquilo que ele precisa para viver. Ou para sobreviver. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença entre viver e sobreviver. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida. Vida. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ter uma vida abundante. Você recebe isso nessa noite? Você recebe isso nessa noite? Fala para quem está do seu lado, você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ter uma vida e uma vida abundante por causa de Jesus. Você recebe isso, aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia! Mas nós vamos falar também sobre o nobre. Porque não é só te confrontar, eu quero construir algumas coisas dentro de você. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Aprendam de mim, tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Pode fechar a sua Bíblia. Se nós pegarmos o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, e eu não quero nem entrar na palavra manso aqui, porque a palavra manso você pode achar que é uma pessoa domesticada, uma pessoa passiva. Não. A palavra manso aqui é pessoas que sabem resolver problema. São pessoas pacificadoras que sabem resolver problemas. No Sermão do Monte, Jesus fez uma afirmação: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a... O que Jesus estava dizendo? Bem-aventurados mansos,
que são pacificadores, que sabem resolver problema, porque eles serão prósperos e terão terras para herdar. Quer ser próspero? Seja manso. Mas quer ser nobre? Seja humilde. Talvez essa seja a palavra mais importante do Evangelho, humildade. Segundo o dicionário, a palavra humilde não significa pobreza. A palavra humilde significa a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Humildade é ter consciência de quem você é. Saber que você não é mais do que ninguém, mas também não é menos do que ninguém. Humildade é andar sobre a palavra que Deus disse sobre a sua vida. Eu já disse isso aqui algumas vezes. O diabo sempre vai te pegar quando você estiver abaixo da palavra que você está, ou acima da palavra que você está. Quando você desce do equilíbrio, o diabo te pega com a autocomiseração. Ele diz, tadinho dele. Ai, pastor, eu estou passando um problema difícil demais, você não sabe o que está acontecendo. No mundo tereis aflições, não é isso? Então, quando você estiver passando por prova, você não pode descer da palavra. Você equilibra ali e vai continuando, porque se você desce e entra na comiseração, você começa a se vitimizar, e aonde você se vitimiza, o diabo te pega. Mas quando as coisas não estão indo cheio de tribulação, depois eu vou falar sobre tribulação, mas quando as coisas estão indo bem, já começa a se equilibrar, começa a ter corpo, agora você pode se sentir maior do que a palavra, e o diabo te pega no orgulho. Ah, agora a coisa está acontecendo, agora eu vou voar, agora está indo melhor, agora eu sou o cara, agora eu já ando de peito estufado. O diabo te pega no orgulho. Humildade não é para ninguém que é fraco, irmão. Humildade é para gente forte, para gente grande. Humildade não é fraqueza, humildade é força contida. Eu sei que eu posso, mas eu respeito o limite. O problema da humildade não é a humildade, mas a falsa humildade. Tem pessoas, que dizem, eu tenho orgulho de ser humilde. Carregam dentro de si uma falsa humildade, e a falsa humildade cultua a baixa autoestima como uma virtude. Sabe aquele cara que, eu sou pior do que todo mundo, ai, tadinho de mim, ai, isso, ai, aquilo. Por detrás desse cara tem uma criança que foi ferida. E isso não é humildade, isso é falsa humildade. É alguém querendo receber afeto quando deveria receber desenvolvimento. Pessoas que deveriam receber confronto ao invés de receber um abraço. Dizer, ei meu filho, sai daí, aí não é seu lugar não, levanta, toma tua capa e anda. E eu vou te dizer uma coisa, eu estava ouvindo esses dias uma palavra que mexeu comigo. Quando Pedro e João estão caminhando em direção ao templo, ele vê um coxo de nascença. E ele diz, me dá uma esmola. Ele disse, não, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa. E ela eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Lembram disso? Ele levantou? Ele levantou? Ele levantou? A Bíblia diz que Pedro pegou ele pelo braço, então ele levantou. Porque tem horas na nossa vida que não é só profetizar, tem horas na nossa vida que é confrontar o estado que as pessoas estão. É pegar pelo braço e dizer, sai, levanta. A falsa humildade cultua a baixa autoestima. E por trás de um falso humilde sempre tem uma criança machucada, que não foi tratada, óbvio. Humildade é para quem tem humildade, nasceu para grandeza. Humildade é poder se dobrar por fora e servir alguém lavando os pés, sem se sentir menosprezado por isso.
é poder servir alguém que está com o pé sujo de cocô, como Jesus fez, e não se sentir menosprezado por isso. Teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de se colocar numa posição que o mundo ia te rotular, mas você sabe quem você é e não importa o que as pessoas estão dizendo, importa a palavra que Deus disse sobre a sua vida. Não importa se estão te elogiando, ou não importa se estão te criticando, eu estou sob uma palavra, eu vou andar nela, isso é humildade. Isso é humildade. Só que nós queremos maquiar a nossa falsa humildade. Querendo mostrar para as pessoas em alguns momentos que nós somos melhores daquilo que a palavra disse. Ou então, sozinhos, nós somos piores. É uma crise de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E nós somos governados pelas nossas emoções e não pela palavra que nós carregamos. Por isso que ser nobre é ser humilde. A humildade me sustenta na palavra que eu carrego. É ela que vai ser o parâmetro para que eu não desça e não para que eu suba. Ela vai ser o auxiliar do Espírito Santo dizendo, ei, freia aí. Ou então, ei, vamos, acelera. Porque existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma causa. Talvez você escute uma palavra, você pode pensar numa promessa. Mas a palavra aqui é uma causa. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse qual foi a última vez que você teve uma ação por uma causa maior do que você. Onde é que você foi visitar um orfanato sem ter um Instagram te acompanhando? Qual foi a última vez que você deu uma cesta básica sem falar para ninguém? Sua mão direita der, a esquerda. Qual foi a última vez que você visitou alguém que estava doente, orou por ele, sem que ninguém soubesse? Qual foi a última vez que você enviou dinheiro seu para alguma missão? Israel está sob ataque agora, existem missionários que estão lá. Não só em Israel, mas em Gaza também, na Palestina também. Tem gente cristã que foi sequestrada, irmão. Qual foi a última vez que você investiu em uma causa missionária? Para alguém que está em um lugar que deveríamos nós estarmos lá, mas nós não temos condição de estar lá. Então nós investimos para que eles estejam. Causas maiores do que você, maiores do que eu. Isso é humildade. Eu acho que para ser nobre a gente precisa de humildade, mas a gente precisa também de uma autoimagem ajustada. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 15, verso 17. Alguém da recepção pode trazer mais água para mim, por favor? Primeira Samuel, capítulo 15, verso 17. Diz assim: E disse Samuel para Saul: Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não fostes por cabeça de toda a tribo de Israel? E o Senhor não te ungiu rei? Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não fostes rei sobre Israel? O que Samuel está dizendo? Você foi ungido rei, mas quando você olha no espelho, você se enxerga alguém menor do que você verdadeiramente é. Você é o cara, mas quando você olha no espelho, você enxerga um impostor. Você não é tudo aquilo que estão dizendo. Muitos de nós temos uma visão míope da verdade de Deus sobre as nossas vidas. Nós caminhamos num evangelho da graça, mas existe uma contaminação do evangelho da desgraça no nosso meio. E desculpe se você entende isso como um palavrão, mas a palavra graça é a provisão, é o favor imerecido de Deus. E a palavra desgraça é a palavra de alguém sem a provisão ou a graça de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos, foram
distanciados da glória de Deus. Todo mundo sabe disso, não sabe? E que nós não éramos nada e nem ninguém. Mas a Bíblia diz que Cristo pagou o preço da nossa redenção. E por causa dele, agora nós somos alguém. É óbvio, irmão, que o que eu estou dizendo aqui, você pode querer usar para a teologia do coach hoje. Eu posso, eu sou, eu consigo. Não é nada disso. Você até pode, consegue, mas porque alguém pagou o seu preço. Alguém disse, alguém te habilitou de novo para que você pudesse e conseguisse. Então não é você que consegue, é Ele que consegue através da sua vida. É Ele que faz através da sua vida. Você está fazendo, mas é Ele que está fazendo através da sua vida. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas pastor, eu estou fazendo, claro que você está fazendo. Quem é o corpo de Jesus na terra hoje? Quem é o corpo de Cristo na terra hoje é você. Então Cristo está fazendo, mas através de você. Então você não é o mosquito que rodeia o cocô do cavalo do bandido. Você não é a escória da humanidade, como muitos pregadores estão pregando. Ah, você não vale nada. Vale sim. Porque quando eu digo que eu não valho nada, eu estou jogando a minha dignidade fora. E Jesus morreu na cruz para que você tivesse dignidade. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse, você tem valor, porque Cristo morreu por você. Brasileiros, e sua síndrome do vira-lata. Brasileiros, e como diz Nelson Gonçalves, a síndrome do vira-lata. Nós não somos, nós não temos, e sempre o gringo é melhor do que a gente. Mas eu quero te contar uma história, que está na Bíblia. Tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma delas se perdeu. Muitas vezes quem se perdeu dela foi eu ou foi você. Se você não tivesse valor, dono, o pastor das nossas almas não teria ido te buscar. Ah, se não fosse ele ter ido buscar as ovelhas dele. Não é verdade? Jesus morreu para que eu e você tivéssemos novamente a dignidade de olhar nos olhos dele e dizer, eu te amo, Jesus. Porque nós estávamos inabilitados. E a Bíblia diz em Hebreus que ele construiu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos encontrar com ele de novo. Só que existem pregadores dizendo, olha, você não pode, você não tem e você não é. Salmo capítulo 8, verso 4 diz, o que é o homem para que te importes? E o filho do homem para que te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Deus coroou a sua vida de glória e de honra, meu irmão. E tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés, tudo o puseste. Quando Jesus morreu e disse, está consumado, Jesus te devolveu a dignidade que você não tinha. Só que muitos de nós ainda carregamos uma indignidade. Nós nos sentimos. Tem pessoas que chegam perto da gente e dizem, desculpa te incomodar. Conhece gente assim? Que chega perto de você, desculpa te incomodar. Está passando uma mensagem para você. Porque todo mundo que se rejeita é rejeitado pelas pessoas. Quando você se coloca numa posição de inferioridade, as pessoas vão te inferiorizar. Quando você diz, não, eu não quero incomodar, é porque você já se sente incomodado por dentro. Você perdeu o seu valor pessoal. A gente ouve isso. Ah, a gente tem que ter o alto amor. Não, você precisa ter o amor do alto, entender isso e abraçar isso sobre a sua vida. Entender que você tem valor, porque o Espírito Santo, o tesouro do céu, está sobre a sua vida.
Existe um tesouro. A Bíblia diz que nós somos barro. Mas eu quero te dizer que nós carregamos um tesouro dentro de nós. Quando você vai numa galeria de arte e olha os quadros, você diz, que coisa feia. Porque, desculpa, existem alguns artistas que pintam os quadros abstratos que são horrorosos, mas a crítica diz, nossa, que coisa maravilhosa. Não é verdade? Só que quando você critica a obra de arte, você não está criticando a obra, você está criticando o autor da obra. A Bíblia diz que você é poema, feitura, presente de Deus que Ele escreveu sobre a sua vida e colocou na terra. Quando você olha para você com menos valor, você está dizendo, Deus, o Senhor errou. Eu não sou essa Coca-Cola toda. Não, eu não consigo. Eu quero te contar uma coisa. A grandeza de um povo revela a grandiosidade do seu governante. Quando um povo prospera, o seu governante vem à tona. A glória de súditos glorifica ao rei. Pegou? Quando um súdito prospera, a glória vem sobre o rei também. Por isso a Bíblia diz, feliz é a nação. Por quê, irmão? Porque Deus é glorificado quando você é abençoado. Porque quando nós recebemos algo que não merecemos, nós fazemos o quê? Deus, muito obrigado. Glorificado seja. Tem pessoas que estão míopes sobre si, que quando recebem elogios, ficam desconcertados. Eu já passei por isso. Muitas vezes as pessoas chegaram, nossa pastor, que palavra que o senhor disse. Glória a Deus, eu não quero nem saber. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu posso receber a glória, eu não posso reter a glória. Quando eu recebo a glória, eu chego no lugar que é de direito e diz, Senhor, eu ouvi uma coisa que é sua hoje. E eu quero te entregar a glória que eu recebi e devolver, porque a glória e a honra são. Não tenha medo de ser elogiado. Porque os elogios que você recebe é a manifestação dos dons que Deus plantou na sua vida. Você recebe isso? Está na hora da gente deixar de ser cauda e começar a ser cabeça, porque Deus te estabeleceu como cabeça e não como cauda. Aleluia? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Eu acredito que a última coisa, além de uma autoimagem, além de humildade, é raiar. Raiar está em Gênesis 1:3. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra haja aqui é diferente da palavra criou, porque a gente pensa que quando Deus disse haja luz, Deus colocou o sol, mas o sol só foi estabelecido no 4º dia da criação. Quando Deus disse haja luz, a palavra aqui é raiar. E raiar é diferente de criar. Em Gênesis 2:7, Deus diz, e formou o homem. E é diferente também, a palavra aqui é yatzar. Mas raiar é trazer a revelação ou trazer à luz aquilo que estava escondido. Quando Deus disse haja luz, Ele disse raiar. Deus estava vendo trevas, mas Ele sabia que tinha uma luz dentro das trevas e Ele chamou a luz para fora. Ele chamou aquilo para fora. Raiar tem o contexto de trazer à existência aquilo que não está sendo percebido. É chamar à existência as coisas que nem sempre as pessoas estão vendo. Assim como Deus fez com Abraão. Assim como Deus fez com José. Deus disse para José, você vai governar, meu filho. Deu um sonho para ele de ver o sol e a lua se curvando. O que Deus estava dizendo? Você vai governar. E Deus viu o governo em José quando ele não via. Deus fez isso com Paulo.
Eu vejo um apóstolo. O cara era perseguidor, mas Deus para o cara e tira um apóstolo de dentro do cara. Romanos capítulo 4 diz assim: e eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E Deus é o que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Raiar. Trazer à luz aquilo que está em trevas. Ser nobre, irmãos, é olhar para as pessoas e enxergar nelas coisas que nem elas mesmas estão enxergando. É chamar à existência coisas que as pessoas têm medo de se revelar. É olhar para alguém e dizer, cara, você está passando isso, mas sabe de uma coisa? Eu vejo algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E eu quero trazer à existência palavras que você recebeu, mas ainda não se cumpriu. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá. Alguém nobre é alguém que ativa a esperança das pessoas. Não é alguém que quando o cara está caindo, ele termina de empurrar. É alguém que se alegra quando as coisas estão mal ou quando estão bem. Porque o importante para ele é poder ajudar quem precisa. Ele chama à existência coisas que ainda não aconteceram. Ele faz acontecer. Ele consegue extrair das pessoas coisas que nem elas mesmas enxergavam. Isso é libertador. Isso é libertador. Muitas vezes quando nós estamos em trevas e vem alguém e traz uma palavra de Deus, isso nos liberta. Alguém diz, olha, você está passando por isso, mas eu quero dizer, eu já passei. Então eu quero trazer à sua memória as verdades que Deus já disse sobre você. Eu quero orar por você. E eu quero declarar esperança sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que você não está vendo, eu quero te fazer enxergar a vitória que já foi colocada na cruz para a sua vida. Preste atenção, as pessoas estão em caos, em trevas, mas chega alguém e diz, olha, você está vivendo em caos, mas eu enxergo vitória sobre a sua vida. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que quando a gente vê pessoas em trevas, a gente diz, Deus que me livre de chegar perto desse cara. Parece que o cara está com lepra. Eu vou falar o que para ele? A gente foge das pessoas que estão vivendo conflitos e problemas, quando nós deveríamos ir até elas e dizer, você está passando por um momento de trevas. Raiar. E vem a luz de Deus sobre a sua vida hoje. Ser nobre é conseguir extrair das pessoas aquilo que elas mesmas nem acreditam que podem viver. E quando elas estiverem vivendo tudo o que você disse, e vierem, uau, você falou. Eu só sou um vaso, a glória é dele. Papai, quero te agradecer porque eu recebi uma palavra hoje que é sua. A glória é sua, Jesus. Mas o cara está voando. Muitos de nós e a nossa sociedade está dizendo para a gente, você tem que ir mais longe possível, você tem que ser uma flecha. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ser uma flecha sim, mas em alguns momentos você vai ser um arco na vida da sua família, um arco na sociedade, um arco no seu trabalho. Você vai se alegrar em ver pessoas indo mais longe do que você, porque essa é a sua semente de nobreza, porque o dia que chegar a sua hora, uau! Quem tem o costume de lançar pessoas, pode ter certeza, um dia você será lançado. E você vai longe, porque você foi nobre em permitir que as pessoas passassem por você. Quantas pessoas já passaram por você? Quantas pessoas chegaram até você e ao invés de andar para trás, foi. O problema é que a nossa miséria diz, se ele for longe, pode ser que eu não o alcance. E Deus diz, se você for um arco, você vai ver coisas que ninguém vai ver. E quando for a sua vez.
na mesma intensidade que você lança pessoas, Deus vai lançar a sua vida e trazer à luz coisas que estão escondidas dentro de você. Você crê nisso? Eu quero te convidar nessa noite para a gente orar. Porque eu quero declarar e batizar essa casa com um espírito de nobreza nessa noite. Qual é a distância que você está do próximo nível? Você está a um passo de nobreza do próximo nível. Um passo de nobreza. Qual é a distância? Um passo de nobreza. Talvez você precise só ser mais humilde, ou ajustar a sua autodignidade, ou muitas vezes só dizer: Senhor, traz à luz aquilo que está escondido dentro de mim. Eu quero te convidar a ficar de pé.